Olá, sejam todos bem-vindos. Eu quero dizer que o Adilson, graças a Deus, fez uma cirurgia seríssima, de alto risco, e graças a Deus, graças às orações, às rezas que todos vocês fizeram, os pedidos para que Deus ficasse junto com ele e que o sucesso fosse absoluto na cirurgia. Então, nós somos ouvidos. Ele já está bem, está descansando e logo, logo, ele estará conosco novamente, se Deus quiser. E Deus assim quer. E pode ser que até no dia que ele volte, a nossa situação, a situação do Brasil, a situação do nosso país e a nossa, esteja no outro patamar, num patamar melhor. É isso que nós pedimos. Eu não quero, não peço o mal dos outros, mas eu imploro a Deus que haja justiça, que a justiça seja feita e que nós possamos, de mãos dadas, unidos, com fé em Deus, caminhar para a frente e para o alto e reconstruirmos tudo quanto foi destruído em nosso país. Porque se nós estivermos munidos de boa vontade, de boa disposição e com muita fé, e ainda mais, como disse Bolsonaro, como diz Bolsonaro, se não roubar, não falta dinheiro. Então aí nós estamos, se Deus quiser, continuando naquela caminhada que foi interrompida em 2022. E vocês lembram, né? Como nós conseguimos melhorar em N situações do país, apesar do nosso querido presidente ter governado com as mãos amarradas, com os pés amarrados, com a boca amordaçada e com toda sorte de ameaça e com toda sorte de sorte não, falta de sorte, de traições. Nós não fomos traídos por meia dúzia, por dois ou três, por quatro ou cinco. Nós fomos traídos por um gigantesco sistema. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje. Um gigantesco sistema que não se resume a uma família, a uma gangue, a uma quadrilha, a uma sigla de quadrilha ou a mais de uma. Não. E nem só a um território. Nós, quando eu digo raça humana, fazemos parte de um sistema extremamente complexo, extremamente, pode ser extremamente bom como extremamente ruim. Depende do lado que tiver mais gente. E gente mais sem caráter. Porque são essas que fazem o bem andar para trás. São essas que fazem, corta o bem. Essas pessoas de mau caráter, de mau índole, que só se importam com o que é seu, com o que é bom para si mesmo. O resto, que somos nós todos, o resto é o resto. Sendo que, na verdade, em razão e em verdade, o rebotalho da sociedade são eles, porque eles são ladrões, são criminosos, são mentirosos, corruptos. Todos os artigos dos códigos penais do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Código este que, ó, eles estão deixando para trás, estão ignorando não só o Código Penal, quanto o Código de Processo Penal. E, sobretudo, como aquilo que eu digo para vocês, a Constituição. Que a Constituição é a lei máter de um país. E sem uma Constituição, nenhum país sobrevive. É desordem. É o caos. Por isso que quanto pior, melhor para quem quer tirar vantagem das pessoas de boa fé. Entre as pessoas de boa fé, tem algumas que se dispõem a lutar contra isso, lutar contra o sistema, apontar o dedo para quem merece ter o dedo apontado, apontar os erros, lutar contra a corrupção,
lutar contra todo tipo de perversidade. E isso são características que são inerentes a alguns seres humanos. E nós temos que considerar aí também, né, todo tipo de loucura, inclusive a psicopatia, que não é loucura, que não é doença, e a esquizofrenia é doença, mas nós temos pessoas com características consagradamente esquizofrênicas no poder. Mas eles estão porque o poder é uma engrenagem, é um sistema. Vocês nunca podem pensar, e muito menos dizer, nós estamos mal. Por exemplo, nós estamos mal porque o Bolsonaro não soube lutar contra a esquerda. Ele não soube desmobilizar a esquerda. Ele não soube desmoralizar também, né? Não é essa palavra que eu queria dizer. Desmotivar. Ele não soube neutralizar a esquerda comunista no Brasil. Vocês não podem dizer isso. Porque isso nunca cabe a uma pessoa. Nunca. Mesmo o Trump, com todo o poder, com toda a força, com toda a garra, com toda a gana que ele tem de derrubar a esquerda comunista, ele sozinho não conseguiria nunca, jamais. O que ele precisava em primeiro lugar? Do seu povo, votando nele. O seu povo, o povo americano, que já estava ficando por aqui, não só os republicanos, mas também os democratas, porque lá é a mesma coisa. Em teoria, é a mesma situação. Mas na prática, eles ainda, tanto na esquerda, na direita nem se fala, né? Mas a esquerda também respeita, modicamente, digamos assim, as leis, a legislação. Eles têm muito mais respeito que nós. Eles têm outra cultura. Nós temos uma cultura latina. Como é que diziam a cultura espanhola? Ah, nos primórdios. Echa la lei, echa la trampa. Quer dizer, feita a lei, feita a trampa. Trampa é coisa errada. Entenderam? Então, nós temos essa ascendência. Eles têm outro tipo de ascendência, outro tipo de formação cultural, religiosa, e eles seguiram e seguem à risca esses princípios. É lógico que modernamente a coisa enfraqueceu um pouco, mas logo, logo eles se recuperaram e elegeram Trump novamente. E é Trump que representa para nós a força, o poder de modificar as coisas. Ele está modificando no seu país, ele está modificando em outros países para construir esse tecido chamado paz, um tecido muito tênue, muito delicado, e qualquer onda de vento já faz um desequilíbrio. Entendam bem isso. Nada depende de uma pessoa só. Eu sei que tem pessoas que dizem, Bolsonaro errou, por isso a gente está nessa situação. Eu jamais diria isso. Em primeiro lugar, porque ele não errou. E todas as coisas que ele não pôde fazer, porque ele estava amarrado, com as mãos amarradas, porque ele tinha grandes traidores do lado dele, operando como se fossem amigos. O vice-presidente dele, um traidor, uma melancia. E ele fez com que outros dessem esse suporte para que a esquerda se fixasse no poder. Ah, foi preciso comprar um monte de gente. Foi. De onde é que veio o dinheiro? Da esquerda americana. Por que agora a esquerda americana tem essa pressa, esse desejo de esmagar com a esquerda nossa, aqui no Sul? Em primeiro lugar, porque foram eles que deram força e sustentação financeira, inclusive. Além do que, ajudaram na construção do sistema, porque isso é uma teia, e não se constrói de um dia para o outro, e não se constrói de um ano para o outro. São precisos, muitas vezes, décadas de trabalho aqui no Brasil
40 anos. Eles insistindo, insistindo de um jeito, e aí o que aconteceu? Aconteceu até que eles conseguiram dominar o todo. Mas não é uma meia dúzia sozinha, é muita gente. E gente muito bem paga. Ponham isso na cabeça de vocês. São brasileiros extremamente desonestos, corruptos, que não estão nem aí para você. Não estão mesmo. Só se importam com o que acontece com eles na vida deles, com a família deles. Então, vocês vejam que a situação não adianta, ela é tão dramática, é tão difícil que não adianta ficar culpando um e outro. Vamos ver o que nós podemos fazer para romper esse ciclo. E só uma coisa romperá esse ciclo. Só uma coisa não, são várias, mas começa pelo conhecimento. E vocês têm que ter esse conhecimento. Vocês não podem mais se dar o direito de serem leigos nessa matéria, que é a reconstrução do Brasil e o que representa o estado de coisas, o status quo atual e aquilo que nós almejamos conseguir. O grande salto qualitativo que nós precisamos dar, mas não vai ser com chororô, com mimimi. Até outro dia eu vi uma piadinha muito engraçada, uma expressão muito engraçada. Alguém da direita falando assim, falando para ele, sem mimimi, sem chororô, sem choradeira, né? Ele, se eu gostasse de mimimi, eu criava um gato gago. Achei a figura hilária. Gato gago faz mi, em vez de miau, mi, mi, mi. E assim, é desse ostracismo que vocês se colocaram, porque ninguém obrigou vocês a ficarem ignorantes. Ficou ignorante quem quis. Não tomou conhecimento quem não quis tomar conhecimento. Vamos dar um nome aos bois. Os insensíveis, os que não se importam, os que não gostam de política, os que acham que todo mundo é ladrão, vocês, não vou dizer que vocês sejam corruptos e ladrões, mas vocês deixaram que esse monstro nascido se criasse. Porque vocês poderiam, nós brasileiros, poderíamos lá atrás ter cortado isso aí, pela raiz. E como é que nós poderíamos ter feito isso na santa paz? Cortar esse mal que sempre nos afligiu, que nos últimos anos nos afligiu, sempre afligiu, mas agora muito mais. Como é que a gente pode fazer? Com conhecimento. Começando por votar certo. O que adianta nós termos 581 deputados? É aquela que querem aumentar o número de deputados. O que adianta se os que estão lá não prestam? Quer dizer, não prestaram é no sentido de não prestar mesmo. É de não terem dignidade. É uma espinha assim que se dobra com facilidade. Basta que esfreguem um dinheirinho. Sentindo o cheiro do dinheiro, já se curvam. Já se dobram, já caem de joelhos. E aí nós temos um Congresso corrupto, imoral, e nós temos esse tipo de gente há muitos anos. E aquilo parece assim, ó, uma imantação. Parece que é uma atração das pessoas boas, das pessoas comuns do povo, se sentirem atraídas por essa corja. Quanto mais ladrão, mais voto, leva voto. Quanto mais safado, fica 10, 20, 40 anos. 40 não sei se alguém já ficou, mas mais de 20 anos já ficaram. Tanto como deputados estaduais, alguns, como deputados federais e como senadores. Nós temos um bom exemplo, quer dizer, é um mau exemplo, mas é um exemplo que cabe à medida, é o senador Paim. Há quantos anos? Décadas no poder. Um discurso de defender os aposentados. Quando é que ele defendeu os aposentados? Em que dia, em que projeto, em que votação, em que movimento político partidário ele defendeu os aposentados? Eu ia até fazer um gesto obsceno, mas não vou, claro, né? Me desculpe. Nunca deu bola para os aposentados.
nunca fez absolutamente nada. E a prova está vindo através dessa CPMI, mostrando que são anos e anos de corrupção. Desenfreada essa corrupção. Onde um dos maiores líderes é o irmão do cachaceiro desgovernante do país. Então, a coisa é muito urdida, é uma trama. É impossível sair dela? Não, claro que não. Basta que a gente tenha boa vontade, força, coragem, vontade de lutar, vontade de que nossos filhos e nossos netos não venham tirar comida do lixo como se tirou hoje na geladeira. Para não fazermos, nossos filhos não fazerem o que estão fazendo as crianças venezuelanas, os jovens venezuelanos, em Cuba a mesma coisa, e em todos os países comunistas. Basta isso. Mas o Congresso tem 581 inúteis, subservientes, corruptos. Não todos. Mas eu vivo dizendo, nós temos 521, 581, eu acho que não tem 25. Bom, não tem. Então vocês vejam, se não está aqui, ó, na nossa mão, o poder de colocá-los, é o mesmo poder que existe e que nós temos para tirá-los, apiá-los do poder. Essa é a grande verdade. Enquanto vocês não se conscientizarem disso, vocês realmente não terão um Brasil melhor. Não adiantará poucos. Nós teremos que ser muitos. E nós somos. Pela quantidade de votos da eleição de 2022, nós já temos esse poder nas mãos. Graças a Deus. Ele nos abriu os olhos. Ele nos deu o exemplo. E agora é só seguir. Nós somos derrubados. Perdeu Mané, eleição não se ganha, se toma. Né? Derrotamos o bolsonarismo. Quem jamais poderia ter pronunciado essas palavras? Não poderia, por quê? Porque ele era um ministro da Justiça, um juiz togado, que não pode ter partido nem simpatia política, não pode ir para uma conferência de um órgão político como é a UNE, nem contra nem a favor, mas é um órgão político dos estudantes, e vai lá e diz, nós derrotamos o bolsonarismo. Mas o que é isso, compadre? Desde quando que o juiz pode dizer isso? Mas disse. Agora que está vendo o mundo cair sobre a cabeça dele, está lá naquele chororô, né? Chorando sem parar. Não tem coisa mais desagradável, mais triste até, do que ver um homem chorando. Agora, um homem chorando por ser sem vergonha, ladrão, corrupto, comunista, isso não dá pena. Isso dá asco. E a gente só tem que dizer, é isso aí. É lei que ninguém revoga. É a lei do retorno. Está recebendo tudo que ele deu e vai receber muito mais ainda. Porque ele fez muito mais coisas que até a gente nem imagina. Mas agora, Gabriel, vamos chamar o Alexandre e ele vai trazer para vocês a palavra maravilhosa dele, a cultura, o conhecimento, a seriedade, o espírito de justiça. E depois dele os comerciais. E dali um pouquinho estarei aqui novamente com vocês. Bom dia. Vocês devem ter visto nas redes sociais, né, que as lojas Havan filmavam os que praticavam furtos na sua loja e depois expunha a cara deles para todo mundo saber quem é o ladrão e tomar cuidado com o ladrão quando entrar na loja de alguém ou quiser fazer negócio com alguém ou quiser se relacionar com alguém, a gente saber que essa pessoa é mau caráter, né? E é desonesta. Pois o Ministério Público de Santa Catarina deu uma queixa da loja Havan, que estava expondo, né, a imagem da pessoa, devia enquadrar na lei de proteção da imagem, né, mandou lá para a Agência Nacional de Proteção de Dados, e para proteger a imagem
dos que furtam. E aí, no Brasil está tudo invertido, né? E aí a agência mandou tirar, né? Então, não tem mais. Quando as lojas Avan publicavam, verificou que caiu para metade o furto. Pois agora dobrou e voltou a ser o que era antes. Esse Brasil, o Brasil gratifica o ladrão. Aí não tem jeito, aí a gente não vai ter futuro nunca, né? O pior é que não é só a gente, são os nossos filhos, netos e bisnetos. Bom, vejam só, eu disse que é tudo invertido. Um dos mais eficientes e corretos presidentes da FUNAI, o delegado da Polícia Federal Marcelo Augusto Xavier da Silva, né, cujo trabalho eu acompanhei, trabalho honesto, sério, foi condenado pela Justiça Federal em Manaus a 10 anos por denunciação caluniosa. Vou contar para vocês o que é. Olha, então, aquela linha de transmissão de eletricidade de Manaus para Boa Vista, né? Roraima depende da energia elétrica da Venezuela, né? Porque não pode aproveitar as hidrelétricas, o potencial hidrelétrico que tem o Estado. Potencial hidrelétrico maravilhoso. Poderia, ao contrário, vender para a Venezuela e abastecer o Estado do Amazonas. Mas, enfim, são coisas de Brasil, que é tudo invertido. E aí, para passar lá no território Waimiri-Atroari, ia ter indenização para os índios. E aí ele pediu para a Polícia Federal investigar se tinha, né, funcionário da FUNAI numa rachadinha lá com a indenização. Foi isso que ele fez, dever dele. E está punido por isso. É incrível. É tudo invertido. Bom, mas a defesa dele vai entrar com recurso. Bom, a CPMI da Previdência, do colossal roubo de 2.300.000 idosos, mais de 60 bilhões tirados de idosos aposentados e pensionistas, né? Tem 11 requerimentos pedindo para ser convocado, para depor o irmão de Lula, o conhecido como Frei Chico, porque ele é vice-presidente de uma entidade chamada Sindinap, Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, né, que está com um bloqueio de 390 milhões de bens, bloqueio pedido pela Polícia Federal, concedido pelo ministro relator do Supremo, ministro André Mendonça, né, pegando o presidente, mas não o vice. No entanto, o sindicato, quando refez um acordo com o INSS, omitiu que o tal Frei Chico, José Ferreira da Silva, estivesse na diretoria. Ficou muito estranho isso. E aí o que fez o governo? Inundou a CPMI de deputados, senadores governistas que bloquearam a convocação do irmão de Lula. Aí a grande pergunta é, por quê? Se a pessoa está absolutamente inocente, se não deve nada, vai para lá, vai responder a tudo sem problema nenhum. Mas foi um Deus nos acuda para bloquear esse depoimento. O que levanta desconfiança e suspeita, né? Que poderia ser totalmente afastada, poderiam ser totalmente afastadas com o depoimento dele, de alguém que nada deve. Não é? De Brasília, Alexandre Garcia.
Restaurante Monticelli. Diariamente com um super buffet de pratos quentes, com churrasco e variedade de saladas. E para o seu acompanhamento, deliciosas sobremesas. Nosso horário de atendimento é de segunda a segunda, das 7 às 19 horas. Telefone para contato 519-9654-4964. Restaurante Monticelli, junto à rodoviária de Osório. You're like a Ferris wheel circling around, off in an open field, firm in the ground, lost in the wilderness, not to be found. Give me your hand and I won't let you down. In a place I've never been, to find a way of wandering. Will you take my hand, or will you just keep spinning? Searching for 7 years, yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Start from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never been, to find a way of wandering. Will you take my hand, or will you just keep spinning? I'm not about to figure it out for you. Voltando ao nosso assunto de minutos atrás, eu quero que vocês também pensem numa coisa que está acontecendo agora, que primeiro foi a desistência do Boca de Veludo desistiu de ser ministro. Teve gente que bateu palma, até eu. Logo em seguida, agora, a bruxa da Carmen Lúcia também está desistindo. Então, não fiquem muito eufóricos, não fiquem muito alegres. Eles são lixo. Lixo. Tem que ir para o lata de lixo da história. Por tudo de mal, da toda a bandidagem que eles fizeram enquanto ministros. Mas por que eu não vejo isso, o lado bom disso? Porque isso abrirá vaga para outros tão ruins quanto eles, porque quem indica é o presidente da República. Então nós estamos correndo risco de trocar cocô por cocô maior, por cocô mais jovem, que vai durar mais tempo. Vocês entenderam a seriedade, a gravidade do assunto? E agora que nós voltamos novamente a estudar, analisar e pressionar o Senado, a própria Câmara, porque eles fazem sabatina, que dizem, eles são sabatinados, eles são questionados sobre N razões. Nunca acreditem, é muito difícil um ministro passar nessa sabatina se não houver um interesse do sistema. E o sistema vai colocar lá gente pior que eles. Não tenho a menor dúvida. E que gente mais jovem que vão ficar muitos anos a mais. E farão, se nós não ficarmos atentos, se o Congresso não ficar atento, farão coisas piores. Então, o momento da gente se robustecer, o momento da gente criar realmente aquela gordurinha que a gente precisa ter sobrando para poder queimar numa luta séria. E através da
do voto certo, votando nas pessoas que vocês ou que não conhecem, mas busquem conhecer, mas por favor, não votem naquele que nunca apareceu na sua casa, no seu clube, no seu ambiente, durante esses 4 anos. Ou apareceu muito fugazmente. Quantos que eles querem gente, para terem mais voto. Aí quando eles aparecem nas cidades, para não ter cobrança, quanto menos gente tiver, melhor. Prestem atenção. Isso acontece todos os anos, em todos os municípios, porque é no município que a coisa acontece, ou as coisas acontecem. Entenderam? Vocês têm que conhecer, tem que saber quem é quem. Vai esse fulano aí, ó, tá todo dia na televisão, ele tá todo dia nos defendendo, e ele ou ela, ou muitos, e graças a Deus, não é muitos, né, mas temos alguns bons, muito bons, e que eles estão botando o seu pescoço na guilhotina, porque por muito menos que eles estão dizendo agora, outros já foram presos, foram torturados, perderam tudo, perderam monetização na internet, perderam suas redes sociais, perderam o seu salário, confiscados, entenderam? Esses têm que ser valorizados. Poxa, mas aquela vereadora, aquele vereador é de briga, está nos defendendo, então a gente se orgulha. Não votei nele, mas ele pensa como eu, ou ela pensa como eu, ou então votei nele. Graças a... Eu sempre tenho algumas pessoas que eu votei e morro de vergonha. E se consideravam de direita. Tem pessoas que eu não votei e digo, esse me representa, essa me representa, porque ela representa a minha dor, meu sentimento de perda, a minha vontade de mudar o Brasil. E é assim que vocês têm que encarar os políticos, não 100% de vagabundos e ladrões, porque não são. Nós temos e sempre tivemos políticos sérios. Se nós não temos a maioria dos políticos sérios, a culpa é sua, não é deles, que eles só têm um voto. E eu vou, se eu tiver 100 anos, 120 anos, e estiver ainda lúcido falando, eu vou dizer isso. E a culpa não é dele. A culpa é de quem se identificou com a ladroeira, com a corrupção, com a falta de vergonha, com a falta de caráter, com a mentira, porque ele só tem um voto. Pense nisso. Ano que vem é um ano extremamente sério e decisivo. Nós vamos chegar lá e ter eleições limpas. Nós temos que brigar insanamente pelo voto escrito. Voto ditado tem que ser contado. Senão, vão fazer de novo o que já fizeram. Mas isso aí não precisa nem ser adivinha. Não precisa nem ganhar milhões como profetiza, como não sei o quê. Não. Basta que a pessoa tenha 2 neurônios funcionando. Faça isso. Então, vocês vejam bem, não é, até que ponto, não é tão bom a saída desses 2 canalhas. Mas tem que vir, outros virão. E quem votará neles? O Congresso. O presidente de uma nação, aqui no Brasil pelo menos, indica. Mas quem vota neles, quem dá o amém, que dá o aval final legal, é o Congresso. Então estejam atentos. Isso dá trabalho, isso enche o saco. Sim, mas se é roubado, enche muito mais o saco. Dá muito mais trabalho. A gente tem que trabalhar muito mais para ter muito menos e sustentar muito mais vagabundo. Vocês já viram o que está acontecendo com a comparsa do cachaceiro, né? Está com todos, mais de 200 funcionários à disposição dela. Ela vai a tudo que é lugar representando o Brasil, sendo uma imbecil, uma ignorante, uma safada e burra, porque já cansou de meter os pés pelas mãos. Imagina de chamar um palavrão bem feio. Um homem poderoso, um dos homens mais ricos do mundo. Para que fazer isso? Ele, não vai dar a mínima para isso. Mas ela nos deixou com uma cara de tacho furado lá fora do país. Essa é a verdade. Então nós temos que tomar todas essas precauções. Nós temos que ter muito cuidado.
O nosso dinheiro está se esvaindo pelo ralo da corrupção e da mediocridade, que são representados pelo que desgoverna o país, pela sua Assembleia, suas assembleias, sua Câmara Federal, seu Senado. Agora já estão lá, né? Final de mandato, graças a Deus. Como eu disse lá no começo, tem senadores imprestáveis com o Paim, que foi um dos senadores, porque poucos não assinaram o pedido do CPMI. O CPMI, você sabe, que é a Câmara e Senado, né? Para investigar o roubo dos aposentados, o roubo dos velhos, doentes, das viúvas, das crianças. Meu Deus, os mais fragilizados da nação. É lá que eles afundaram a pata. E principalmente o irmão do cachaceiro. E outros tantos quanto ele. E outros tantos que, felizmente, eles começaram o ego deles começou a inflar de tal forma que eles se acharam, podiam, assim como podiam fazer o que quisessem aqui no Brasil, poderiam fazer lá fora. Nos outros países eu não sei, mas fazer nos Estados Unidos da cadeia. Quase 99% do que eles fazem. Quando às vezes a cadeia não resulta até em prisão perpétua. Os assassinatos, pena de morte algumas vezes em alguns estados, lá nos Estados Unidos. Aqui, ó, quantos já morreram por causa do Supremo Tribunal Federal? A inoperância, a maldade, a indiferença, a falta de empatia, pessoas doentes, precisando de medicação, precisando de hospitalização, precisando de cuidados especiais, deixaram morrer. O Clesão é só um exemplo. O Clesão e a Débora são exemplos de todos os outros que vieram atrás deles e que estão presos ainda. E que eles só fazem isso, ponham na cabeça de vocês. Eles não acham que aquelas criaturas são bandidas, que aquelas criaturas merecem ser penalizadas. Eles não é por isso, mas é que mantendo toda essa balbúrdia, essa confusão de processo, que não é processo, de mentira, de vítima que é acusador, que é defensor, que é o carcereiro, e que é o chefe de polícia, todo na mesma pessoa. Ele fazendo tudo isso. Ó, para quem? Quando ele apraz. Mas tudo isso para quê, gente? Abram o olho para manter o Bolsonaro fora das eleições de 2026. Eles estão borrados de medo. Porque se houver a liberação, que é ilegal, que é injusta, dele concorrer, se ela for levantada, essa inegibilidade, ele se elege. Já se elegeu em 22, vai se eleger de novo. Porque o pessoal está desesperado por um Brasil melhor. E agora, quero alertar vocês por uma situação que é extremamente importante, que vocês conheçam. Como eu disse lá no comecinho, não é um grupinho, não é uma meia dúzia, não é uma quadrilha, é um sistema. E esse aqui para nós, ele começou a se instalar há 40 anos. Mas ele já existe no mundo há mais de 100 anos. E não começou com brasileiros, e nem por brasileiros. Começou com os homens mais ricos do mundo. 5 famílias. 5 famílias. Não vou dizer porque, sei lá, porque não saberia dizer o nome das 5, e também porque poderia puxar um processo bem pesado para cima de mim, e não é justo, já que eles são bandidos e passaria eu por bandida, no lugar deles. Porque aqui no Brasil faz parte também do sistema, que é aprisionar os inocentes e desencarcerar a bandidagem. Então, estudaram fora do Brasil, e acabou atingindo o Brasil, como atinge todos os países do globo, uma coisa que vocês precisam conhecer. Eu vou citar várias coisas aqui, depois eu vou falando todos os dias. Já venho falando há mais tempo. E talvez muitos digam, isso é bobagem, isso é teoria da conspiração. Só que não. Está tudo acontecendo. Está tudo se realizando conforme a vontade deles. Então, vocês têm que se informar sobre globalização.
globalismo. Não é assistir a Globo, hein? A Globo Lixo é outro departamento. Isso aí é Globo de Globo. Aí, mundo inteiro. Entenderam? Vocês precisam saber sobre um mínimo que seja de Open Society. É outra coisa ligada ao globalismo. A Open Society, ela já foi uma entidade, até hoje ela se diz benemérita, para fazer o bem, etc, etc. Hoje, ela já passou de uma entidade para ser uma fundação. Então, Open Society Foundation. O que isso tem a ver com vocês? Tudo. Tudo. Porque tudo o que acontece no mundo vem de lá. Inclusive agora, os venenos que botam na água, os venenos que botam naquilo que a gente come, nas comidas que fazem, na educação, na deterioração de tudo. Nada é positivo, certo? Então, vocês têm que aprender um pouquinho, têm que ver quem é um cidadão chamado Jorge Soros. E aí vão linkando globalismo, Open Society, Jorge Soros. E o que tem a significar isso no mundo inteiro? Eles, com essa máscara de bonzinhos, e que vão resolver todos os problemas do mundo e da humanidade, eles vão se infiltrando em todo tipo de organização social, política ou religiosa. E na mídia também. Prestar atenção, eu vou voltar a repetir isso, porque é fundamental que vocês saiam dessa ignorância, que vocês parem de dizer que isso é besteira e teoria da conspiração, que vocês se municiem. Sabe o que é se municiar? É ter munição. Não estou falando de bala, nem de arma de fogo, nem de canhão, que também é arma de fogo. Não, aqui, ó, sabedoria, inteligência, capacitação. Isso que vocês têm que fazer. Por quê? Eles, com a máscara, mascarados por ONGs, então a Amazônia está assim de ONG estrangeira, para praticar o bem, né, para levar saúde, levar bem-estar e combater melhoria do clima, tudo isso, eles não estão fazendo nada, absolutamente nada disso que eles dizem que vieram fazer. Eles estão entregando de bandeja, estão produzindo, tirando a riqueza do Brasil, produzindo coisas aqui no Brasil para levarem para os seus países de origem. Porque não é só um ou outro lá, é um sistema global e precisa de muita grana para subsistir. Claro, é uma coisa maniqueísta. Se eles estão usando o dinheiro deles, até usaram desde o começo o dinheiro deles, só que depois eles passaram a usar o dinheiro dos países que eles exploram, como o caso do Brasil e todos os outros. Mas eu não posso defender o mundo, tenho que defender o meu país. Enquanto ele é inteiro, eu defendo inteiro. Mas se cortarem ele pelo meio, a parte de baixo, que carrega a parte de cima nas costas, eu vou repensar. Mas vou mesmo, com muita simpatia. Porque não é justo que a metade sul do Brasil trabalhe, produza, gere riquezas para compartilhar com quem não trabalha, não produz e só vive de auxílios, família, cotas e auxílio não sei o quê, e gás e o escambau. De onde é que os governantes tiram o dinheiro para fazer isso? Parte eles roubam, você sabe. E parte eles usam isso para fazer votos, para ganhar votos em todas as eleições. Ele me deu uma cesta básica, por isso eu voto nele. Deu uma vez, e tu come todos os dias, todos os meses, tem que comer o ano inteiro e a vida inteira. Comecem a usar a cabeça, gente. E tem mais, essas ONGs, elas têm nomes bonitos, sempre. Mas elas são, no fundo, na realidade, comunistas. Porque hoje os globalistas comunistas, eles estão juntos como estão agora aqueles terroristas do Hamas. O pessoal lá do Oriente que faz política de forma violenta, criminosa, abusiva, agressiva e terrorista. Certo? É tudo vinho da mesma pipa. Então eles têm
esse dinheiro, são sociedades civis que eles dizem que são focos progressistas. Só que modernamente, aqui no Brasil até progressista é o nome de um partido de direita. Olha só, se tem cabimento isso. Mas progressista é o nome mais feinho deles, é o comunista. Mas o comunismo assusta muito. Então, vamos maquiar um pouquinho, que nem o governador aqui do Rio Grande do Sul se maquia, e maquia o status político dele. Socialismo é menos grave. Não é? Isso são ONGs que, sob essas máscaras, eles lutam, que lutam pelos direitos humanos, só que não, porque eu nunca vi uma ONG dessas lutando pelos direitos daqueles que estão presos lá no 8 de janeiro. Eu nunca vi uma ONG se levantar para defender o Daniel Silveira porque estavam cometendo crime, considerado crime contra os direitos humanos, contra aquela criatura. E nem com a Mandé, com aquela moça que está lá na Itália, e com todos os outros que estão, o Alan Santos, e todos os outros que estão fora do país, por conta das suas ideias, das suas ideologias. Gente, isso não é crime. Aqui está sendo. Porque nos regimes comunistas, a Suíça não, me perdoe, Suíça. A Rússia, a Coreia do Norte, Venezuela, aqui mais no sul tem outros países também, Cuba. Não existe direitos humanos. Vocês já viram essa canalha que se diz defensora dos direitos humanos defender a pessoa que esteja querendo fugir de Cuba? Não. Mas, contrariamente, vocês já viram alguém que está fora de Cuba, de qualquer país, matar, se jogar para os tubarões para ir para Cuba? Não. Mas eles fazem tudo isso em sentido contrário. Então, por que se é tão bom, por que ninguém vai para lá? Mas nem a esquerda fanática, frenética e corrupta, que é cheia da grana, os artistas, principalmente, os políticos também, vão para esses países, vão tirar férias nesses paraísos. Por quê? Porque é horrível lá. É odioso. É uma coisa horrorosa viver lá. Quem pode fugir, foge. Quantos milhões no mundo, de todos esses países que eu citei, morreram tentando fugir? E quantos morreram porque ficaram lá? A Rússia, em torno de 200 milhões na Rússia de pessoas. Na China, aliás, perdão. Na Rússia, outros milhões. Lá na Ucrânia, só no Holodomor, mais de 13 milhões. Tudo fazendo isso obrigatoriamente pelos comunistas, socialistas, ou outro nomezinho que eles queiram dar, bem bonitinho. Progressista, né? O mais moderno é progressista. É isso aí. Então, o que essa gentalha defende? A legalização das drogas, defende a legalização do aborto, o desencarceramento, e vocês estão vendo aqui no Brasil, né? Hoje agora o pessoal até parece que já acostumou. Não, se é bandido, vai pra rua. Mas se é inocente, vai pra cadeia. O desencarceramento é só para bandido, gente. É só para bandido. Como política do sistema. Claro que isoladamente tem pessoas condenadas e outras absolvidas. Isso, o aspecto jurídico da coisa. Mas no aspecto político é diferente. O desencarceramento é para quem estava condenado a 400 anos, como o caso do Cabral, a mulher dele quase 100 anos, e outros tantos, o próprio cachaceiro, que tinha que estar ainda cumprindo pena, deram uma ajeitada, uma maquiada lá, e esse, que hoje é o presidente do tribunal, do Supremo Tribunal Federal, foi quem deu a canetada soltando o cachaceiro. Não esqueça, o povo não pode ter memória fraca. Tem que ter uma memória forte, resistente, para a gente poder defender o nosso país. Então, outra coisa, estou fazendo uma síntese hoje, né? Eles debilitam as organizações sociais, religiosas, eles infiltraram de tal forma a Igreja Comunista, que a Igreja Católica do Comunismo, de comunistas,
que aqui no Rio Grande do Sul nós temos mais de 50% de padres comunistas. É mole. Nós temos pastores comunistas. Não é? A senhora não gosta de comunista, então o pessoal está falando mal. Não gosto. Eles não acreditam em Deus. Como é que eu vou aceitar, compartilhar com eles dessas ideias, se eu acredito em Deus? Então não pode ter um pastor comunista. Porque ou então não é pastor que não acredita em Deus? É o padre que não acredita em Deus? O que é isso, minha gente? Acordem! Estou dando para vocês, como é que se diz? Munição, para vocês conseguirem nos defender e se defender e defender as gerações futuras. A imprensa é outro órgão importantíssimo, né? Que é se infiltrar na imprensa aqui no Brasil, e não tem um órgão de imprensa decente que não seja chapa branca, que não seja pago para dizer mentira, tanto que as pessoas não têm noção. As pessoas que só assistem a Globo, o lixo, não têm noção do que está acontecendo no Brasil. Então nós passamos por loucos, nós passamos por fanáticos, nós passamos por mentirosos, porque eles só recebem desinformação. Meu tempo está se exaurindo por hoje, e eu quero pedir novamente, renovar meu pedido de que vocês continuem orando pelo Adilson, para que ele se recupere, se fortaleça rapidamente. É um homem de Deus também, é um homem de direita, um homem sério, e ele precisa, agora ele precisa de todos nós. Ele ficou anos aí defendendo todo mundo através de um canal de televisão. Agora é o momento de nós darmos esse retorno a ele. Ele é um homem bom, então ele merece auxílio, ajuda, que estendam a mão para ele as pessoas boas. E quanto? Faltou, meu Deus, muita coisa. A infiltração nas universidades, na primeira escola, né, na ideologia de gênero. Nós temos que dissecar isso aí, item por item, mais de uma vez, até vocês entenderem por que nós temos que acordar. Por que nós temos que dizer, eu não gosto de partido político. Eu também, de Saragalto, eu não gosto. Como eles são, a nossa legislação eleitoral é outra coisa que precisa ser mudada. Esse fundo partidário, que é uma coisa imoral, indecente, e faz agora, inclusive, com que, sem vergonhas, filhos de uma boa senhora estejam atormentando o homem doente, enfraquecido, física, emocionalmente, para que ele desista de concorrer, para que eles possam avançar, mentindo que estão avançando em nome, nosso nome, em nome do Brasil, e eles são tudo de esquerda. Olha, esses presidentes de partido estão lá porque, são muitos milhões que passam pelas mãos deles. E nem sempre, quase nunca chega lá no fim da linha. Tem muitos municípios que os candidatos à vereança receberam muito menos o que precisavam merecer, não que precisavam receber, ou não receberam nada. Agora, vocês acham isso justo? Se quer ser candidato, eu não posso, tenho que gastar muito dinheiro. Eu vou, porque tem um fundo partidário. Gente, nós não temos que sustentar isso. O brasileiro não precisa sustentar para que vão lá nos roubar. Nós não precisamos que aí vai lá e nos rouba, a gente vai tira seu safado na próxima eleição. Agora nós pegarem o nosso dinheiro para fazer a campanha deles, para eles irem lá e nos roubar. Pensem nisso. Até amanhã, porque amanhã, se Deus quiser, eu voltarei a bater nessa tecla. Porque isso é muito importante, isso é muito urgente e é a nossa obrigação. Fazer essa luta, quem quer realmente salvar o Brasil, tem que fazer essa luta. Tem gente boa nos partidos, em alguns, na maioria? Tem, lógico que tem. Eu já fiz política partidária, eu já concorri, eu já me elegi. Mas eu não pensava, sabia que tinha gente ali bem safada, tanto na Câmara quanto na Assembleia naquela época, e lá na Câmara Federal e no Senado também, sabia. Mas nem por isso eu ficaria igual a eles, torcendo, trabalhando e rezando para que um dia eles ficassem parecidos comigo. Quando o Bolsonaro surgiu, meu Deus do céu, outro louco que nem eu, porque eu era considerada maluca. E botaram a patinha em cima de mim, não só o meu partido, não só os partidos contrários a mim, principalmente o partido que eu pertencia. Porque eu era um perigo. Bocão é um perigo. Eu não tive mais cargo, nem emprego nunca mais me deram.
Nunca. E ganhou a minha consciência limpa e vem até hoje falando para vocês as coisas que estão aqui e no meu coração. Por quê? Eu amo vocês. Até amanhã, se Deus quiser.